Vamos falar de guerra hoje? E não é de bexiga. Quem já brincou de guerra de bexiga? Feche teus olhos por um instante, querido Jesus. Rendemos-nos a Ti. Ó Deus, em temor, em submissão e, sobretudo, Jesus, desejosos, necessitados de que a Tua palavra, como lâmpada que é, possa, ó Deus, nortear-nos na caminhada e que nós sejamos aqueles que absorvam a Tua palavra, que haja percepção espiritual nessa noite, para que, como chamados para sermos instrumentos do Senhor, canais do Senhor, assim nós possamos fazer a partir de um crescimento, de uma maturidade que nos são exigidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, quem já comeu uma fruta aqui que não estava no ponto ainda? Um caqui, puxa, né? Uma banana. É ruim porque o fruto ele tem um ponto mínimo de quando ele está maduro para ser consumido, a não ser que alguém goste de sentir esse negócio na boca. E é interessante porque quando nós entendemos o que é cristianismo, e eu não estou falando sobre uma religião, eu estou falando sobre andarmos segundo a palavra de Deus que nos direciona, que segundo o próprio Jesus limpa-nos, né? Que somos lavados por ela. E nós aprendemos que essa caminhada ela precisa nos levar a um lugar. E não é qualquer lugar, ou não é um lugar que eu acho que é esse lugar, um lugar que eu defino como bom para mim. É um lugar que vai me fazer crescer no Senhor. E quando Jesus ele é morto, ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, depois de designar que eles estivessem em tal lugar, ele aparece. E a grande comissão que você conhece em Mateus 28, 18 a 20, ele diz, olha, eu estou enviando vocês, ide e pregue, leve o evangelho a toda criatura, façam discípulos, ensinando-os a guardar o que eu tenho ensinado para vocês. Então a palavra discípulo tem muito a ver com quem aprende e quem reproduz. E para você reproduzir, você tem que passar de ano. Um discípulo, um aluno, se não produz, não passa de ano. Eu entendo que o escritor aos Hebreus, quando diz, projeta lá, Hebreus 5, 11 e 12, ele diz, olha, dado ao tempo que vocês já estão caminhando, vocês deveriam ser mestres. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, entendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornastes como necessitados de leite e não de um alimento sólido. O que o escritor está dizendo aqui? Há tanto tempo vocês estão ouvindo, há tanto tempo que vocês estão alimentando-se, e parece que há uma fissura que rouba isso de vocês, e vocês não conseguem fazer com que aquilo que vocês recebam, isso canalize para um crescimento, e aí é necessário voltar lá no início, para que vocês sejam ensinados novamente, daquilo que vocês já deveriam dominar, e tendo domínio, vocês exercitarem aquilo que aprenderam. Então eu quero trazer nessa noite uma palavra, e ela precisa ser para gente madura, ou para amadurecer gente nesse lugar. Porque nós precisamos saber que essa caminhada que nos é requerida, volto a dizer, ela precisa conquistar um lugar espiritual. Enquanto aqui estamos, Jesus disse, vocês não são desse mundo, eu também não sou desse mundo, mas enquanto aqui estamos, nós precisamos frutificar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Quero dar 5 pontos para você hoje. Vou ser bem breve, mas quero que você me ajude. Eu não vou ler todo o capítulo, porque tem 58 versículos, embora eu vá comentar sobre o capítulo. Mas capítulo 17 de 1 Samuel, N-A-A. Acharam? Diz assim,
Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte, e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vocês, servos de Saul, escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês, mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. O filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel, dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo o povo de Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Até aí por enquanto. Estamos falando de um campo de batalha. Batalhas que eram constantes e recorrentes entre o povo de Israel e o povo da Filístia, logo os filisteus. E agora eles estão em mais uma dessas batalhas. E se degladiando em palavras, um vale no meio, um povo de um lado, o outro do outro, ladeados, né? Prontos para a batalha, talvez bufando, batendo no não tem os doidos que fazem assim lá na Austrália, né? E querendo causar impressão. E até então seria uma batalha justa, homem com homem. Até que um cara de 3 metros de altura, que carregava um peitoral de 60 quilos, a ponta da sua lança, só a ponta da sua lança, acho que nem o João ergue 7 quilos, né? 7 quilos e 200 gramas. Ele chega o negócio seguinte: não, vamos cansar todo mundo aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um duelo. Eu contra mais um. E a proposta é recusável: se vocês me matarem, todos nós serviremos vocês e seremos escravos de vocês. É uma baita proposta. Até que eles tenham olhado talvez para o maior soldado deles. E o maior soldado deles não era soldado, era o rei. Porque a Bíblia diz que o rei Saul excedia do ombro para cima de todos os homens de Israel. Então ele deveria ter lá mais ou menos 1,70, 1,80. O cara tinha 2,90. Dá uma parede, sem contar com os músculos. E aquilo os afugenta. Só que nesse meio, numa outra localidade, está lá um menino cuidando do rebanho. De repente o pai dele chama e fala: ô, vem cá, Davi. Pega aqui uns grãos tostados, leva para os seus irmãos que estão lá, engajados no exército, estão no campo de batalha, leva lá. Traga notícias, me diga como eles estão. Aproveita, pega esses queijos, leva para o capitão e vê lá e me traz notícia. E esse moço vai. E eu acho que ele não dormiu aquela noite. Porque a Bíblia diz que ele acorda de madrugada e sai cedinho. Eu fico imaginando que assim: nossa, agora eu vou ver os heróis da casa. Os meus 3 irmãos, os mais velhos, Eliabe, Abinadab, Samar, estão lá. Devem ser o braço direito do rei. E deve estar arrasando na guerra. E ele vem trazendo os grãos, trazendo o queijo. E ele chega lá, e depois você lê o texto, e ele chega lá e ele encontra essa situação. De novo, o cara está vindo fazer a proposta. O negócio é o seguinte: se alguém me vencer, nós seremos seus escravos. Eu desafio alguém. E ele olha, talvez esperando uma reação dos seus 3 irmãos, e não enxerga ninguém. Todo mundo escondido, com medo, apertado. E ele fica olhando tudo aquilo, e ele corre lá para a frente de batalha, enxerga, e talvez ele se pergunte: cadê os heróis da minha casa?
Cadê os meus irmãos que estão cheios de cicatrizes das batalhas? Lembrei de uma canção do Sul agora, essa frase aí. Cicatrizes de batalhas estão lá. E eu pensei que eles fossem os que estariam prontos para a luta. E é possível que ele tenha uma pequena decepção. Mas como ele vê que ninguém se dispõe, ele ouve alguém falando: você está sabendo o que vai acontecer com quem lutar com o gigante? O rei, ele vai isentar a casa do seu pai dos impostos. O rei vai dar uma filha para casar, vai morar no palácio. Você já leu? E daí Davi cresce o olho. Talvez solteirinho ainda, porque era novo, né? Nem solteirão, né? Esperando a oportunidade, fala: bom, já seria bom se a casa do meu pai fosse isenta de impostos. Seria bom morar no palácio, mas casar, né, Biro? Casar! Aleluia! Alguém falou misericórdia aí ou não? Então presta atenção. Ele ouve tudo aquilo e há um contraste entre os benefícios da conquista e a decepção com seus irmãos. E aí ele ouve ele falando e ele pergunta: o que é mesmo que vão fazer? Com quem lutar e ganhar? E eles repetem: a casa dos seus pais será isenta de impostos, vai morar no palácio, vai ter a filha do rei para casar. Nisso chega o seu irmão mais velho e fala: ô pirralho, o que você está fazendo aqui, cara? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Você veio aqui para quê? Só para ver a guerra? E ele sai de perto e alguém comenta: assim, assim, assim. Nisso a Bíblia diz que ele é arrastado até o rei Saul. Ele fala: ó rei, negócio é o seguinte, eu vou. Aí o rei dá uma olhada para ele e fala: não, cara, você não tem condições. Você é muito novo. Ele fala: não, eu tenho condições sim. Mas esse menino, acredito eu, que ele está com um sentimento tão grande de decepção. A Bíblia não diz isso, eu estou conjecturando naquilo que a Bíblia me permite, não acrescentando e nem tirando. Porque aqueles que eram os heróis da sua casa para ele, porque ele era o mais moço, seu pai idoso, quase morrendo. Então é possível que esses 3 irmãos viessem e contassem coisas das guerras. Hoje nós degolou um monte, hoje nós arrasou, hoje nós detonou. E talvez ele criasse tanta coisa na cabeça. E o dia que ele enxerga a realidade, ele se decepciona. Ele descobre que os heróis não eram heróis. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar: um dia você vai descobrir que o seu herói não é herói. Um dia você vai descobrir que pessoas que você estimava tanto, com tanta estima, com tanto esmero, vocês vão ver que não são tudo isso. Talvez um dia você vai me conhecer melhor e você vai ver que eu não sou tudo que você idealizou, o que você imaginou. Talvez um dia você olhe para o lado da pessoa que está, não olhe para agora, isso aí é figurativo, tá, uma metáfora, porque você olhe para o lado, na igreja, e você se decepcione. E não é o fim do mundo, isso é normal. Porque nós criamos, idealizamos pessoas perfeitas e elas não existem. Elas não existem. Nós idealizamos estruturas perfeitas, elas não existem. Essa igreja que você congrega é cheia de problema. Talvez nós não saibamos de um monte deles, mas tem, como qualquer outra. Talvez a sua casa, que você diga: não, minha casa não tem problema. Aí você já pecou em omitir e mentir, porque toda casa tem problema. Primeiro ponto: um dia nós vamos descobrir que os nossos heróis não são heróis. Que aquele que é seu marido ou sua esposa hoje é bem diferente do que era o namorado ou namorada. Aquele que prometia mundos e fundos para você hoje nem sai de casa no domingo. Ó, Deus está falando comigo, pastora, está aí? E você vai ver que a realidade às vezes é muito diferente do que você idealizou, do que você pensou. E esse menino, idealizando heróis, ele vê que o modelo dele não era legal. Mas não tem problema, porque mesmo não sendo aquilo que ele esperava, está tudo bem. Eles continuam sendo irmãos, eles continuam sendo da família. E era
um projeto, e esse é o ponto 2, o projeto de Deus estava inserido nisso para aperfeiçoar Davi, porque a Bíblia diz em Provérbios 27, 17, fala mais devagar, a Bíblia diz em Provérbios 27, 17, que como o ferro afia o ferro, assim o homem é o seu próximo. Então você pode olhar para alguém e dizer assim, você é a pedra no meu sapato, não, de repente ele é a lima de Deus na sua vida, é para dar fio para você, é para ver se você deixa de ser cego. A Bíblia diz em Eclesiastes 10, não lembro aonde, que o machado embotado sem fio, ele não produz nada, ele só cansa. Então talvez as pessoas que um dia nós idealizamos como perfeitas, nos decepcionamos, elas são só mais um instrumento de Deus para dar fio para nós, para nos enxergar diferente, não com reservas, mas com misericórdia, né? É igual a mim. E talvez essa seja a oportunidade, como eu acredito, no ponto 2, que essa foi a possível situação em que Deus despertou esse menino para o chamado dele. Por isso que eu digo que essa mensagem é para maduros. Agora esse menino, ele é despertado ao chamado dele. Ele havia sido ungido rei. Menino, alguns dias atrás, agora ele estava sendo despertado, e a ele sendo mostrado que batalhas intensas e muito maiores que talvez que essa aconteceriam para que ele fosse graduado a sentar-se no trono. Então Deus usa, ponto 2, Deus usa situações para despertar o seu chamado, e você descobre que você pode ser muito mais do que o coadjuvante que você tem sido até hoje, que o frequentador de igreja que você tem sido até hoje, que o crente canequinha que você vem e fala, qual que é a campanha mesmo? Qual que é a campanha mesmo? Qual que é a campanha mesmo? Não, é muito mais do que isso, é conhecer Deus na profundidade, é conhecer Deus na intimidade. Então escute, se você se decepcionou, eu quero dizer para você, vai acontecer de novo, porque Deus precisa derrubar o nosso castelinho muitas vezes. Eu cansei de dizer para vocês que se eu não tivesse um pouquinho de maturidade, no primeiro ano, no segundo ano, talvez no terceiro ano nosso aqui, a gente ia pegar as malas e ir embora, porque gente que batia nas nossas costas, nossa, vocês são uma bênção, aqueles que depois falavam a mesma língua que louvava a Deus, a mesma língua que falava de nós e de todo mundo. E eu aprendi a ter couro grosso, porque nós vamos nos decepcionar. Mas quem sabe essa decepção é o método que Deus está usando para colocar você num ponto mais alto, se você se permitir. Porque se você não se permitir, você vai ser aqueles que vão viver uma autocomiseração todo o tempo. Foi comigo ou sempre é comigo. Como eu ouço isso, mas é sempre comigo. É sempre do mesmo jeito. Mas são pessoas que ainda não foram levadas a um nível de entendimento que talvez Deus esteja usando situações para arrancar a rejeição, para tratar a rejeição, para tratar a decepção. Esse menino só foi levar queijo para o capitão, só foi levar algumas sementes tostadas. Agora ele estava no campo de batalha, porque Deus estava promovendo ele. Fala para o seu irmão, quem sabe? Mas aos desertores, não, mas não vou falar sobre isso hoje, vou falar numa outra série. Mas aos desertores que não querem, mas Deus estava promovendo esse menino, ainda que houvesse resistência. Por quê? Porque Deus o havia ungido com um único propósito. E no capítulo 16, ele fala para o profeta Samuel que ungiu, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Achei Davi. Então é esse moço que talvez nessa situação nem lembrasse da unção, porque ele estava dizendo, agora eu mato ou eu morro. E talvez ele dissesse, eu estou aqui para qualquer coisa, olhando para o gigante, né? O escudeiro do lado. Eu fiquei curioso hoje, para que servia o escudeiro? Ele levava armas, que precisasse, outras armas, o cavalo, alguns remédios, que se fosse ferido, tratava ali mesmo, e era o cara que ia ajudar a enterrar se morresse. Então estava o escudeiro do lado lá. E Davi estava lá dizendo, eu estou aqui. E de repente Saul fala, vem cá, vem cá, vem cá. Já que você vai tomar o meu lugar, então vamos mandar você bem. Botou a armadura nele, cingiu a espada. E eu sempre quando eu imagino Davi assim, ó, arrastando a espada, fazendo riscos. Ele arranca aquilo, fala, não, isso não é para mim. Terceiro ponto,
Tuas experiências com Deus te respaldam para novos territórios. Por isso que Deus vai usar você como você é. Deus pode aprimorar você, mas a sua essência que Deus vai usar. É do seu jeito que Deus vai usar. Desde que esse jeito esteja alinhado com a santidade de Deus. Então ele tira aquelas roupas, aquele negócio. E aquele inimigo olha para ele e fala: não. Devo estar tendo uma visagem, né? O cara todo armado. Eu fiquei imaginando hoje de tarde. A Bíblia diz que eles estavam havia uma depressão. Depressão do diabo, não, uma depressão, geograficamente falando. O cara desce, e quem está aqui, está um buraco lá. De repente o cara começa a subir, a cabeça, os ombros, e o cara vai crescendo. E Davi, ele vai lá e pega umas pedras, e coloca no seu, lá no sul chama bornal, alforge, né? Tá com um cajado, e o cara vem, com toda aquela parafernália toda, e o cara começa a zombar dele, fala: cara, você está pensando que eu sou um cachorro? Você vem para mim com paus e com pedras. Vou acabar com você rapidinho hoje. Mas leia comigo os versículos 41 a 44 do capítulo 17, que diz assim: o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. E disse mais a Davi: venha aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Presta atenção, 2 pontos aqui. Ele olha para Davi e fala: cara, você tem carinha de bebê, você deve usar sabonete Johnson, você deve ser cheirosinho, agora você está aqui, você não tem cara de quem já enfrentou alguma coisa. Dá uma olhada para mim, tudo riscado, tudo machucado. Você, cara, você foi criado pela avó, só pode. Você nunca se esforçou com nada, porque ele era bonitinho. Ele fala: não. Ele fala: então, cara, ó, esse é um agravante para o teu lado. Já já você cai. Mas Davi, ele sabia exatamente quem o havia colocado naquele campo de batalha. E Davi, exatamente, ele já tinha experiência para contar. Falou: já matei leão, já matei urso, já peguei na barba deles, na juba. Derrubei, porque quando eles foram tomar o que era meu, eu reivindiquei com batalha, com luta, com garra. E quer saber, e quando eles se voltaram contra mim, eu furei, bicho. Ele falou: eu posso não ter o currículo que você tem, mas eu tenho um diferencial. Eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Basta. E é interessante porque no início dessa história aqui, quando todo mundo rejeita lutar, quando todo mundo está com seu rabo entre as pernas, ele faz uma pergunta: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que ele está dizendo? O que era a circuncisão? Quem lembra? Aqui embaixo, né? Cortava a pelinha lá do homem, fazia a fimose, o cara ficava 8 dias quase morrendo, mas era o pacto, o sinal de pacto com Deus. A doidura, não sei, era de Deus, era de Deus. Ele fala: então você que não tem pacto com Deus, quem é você, cara, para afrontar esse povo aqui, que Deus, com o qual Deus tem uma aliança? Ele sabia com muita segurança quem estava respaldando a ele. Então por isso que ele tem tanta autoridade, que no próximo ponto, você se torna ousado à medida que você avança. Porque no versículo 46, ele diz assim: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, presta atenção. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele está dizendo assim: você não vai morrer sozinho, cara. Você vai ser só o primeiro. Essa oposição é só a primeira. Essa resistência é só a primeira.
Alguém que vinha de uma decepção, agora toma uma posição que ninguém queria ter tomado. Por isso que eu falo que crente maduro para de reclamar. Crente maduro muda, vira. Os velhos vão entender, vira o disco de vinil, vira. Porque senão a música vai ser sempre a mesma, sempre a mesma. E parece que nós estamos há muito tempo bebendo leitinho. O tempo passando, precisando ser mestres. E nós estamos tomando leite. Estamos cuidando das feridas que nós mesmos arrancamos as cascas, lembra? Já preguei sobre isso? Para que não sejam curadas. A cada passo que ele dava, ele dizia, vai morrer muita gente. Você não vai ser o único, você vai ser o primeiro. E aí, eu fico imaginando o povo lá atrás ouvindo isso. Alguém dizia, esse menininho é doido mesmo, hein? Esse é doido mesmo. De repente tinha alguém rezando, orando lá, né? Dizendo, ó Deus, faz alguma coisa. Talvez o mais pessimista dissesse, ih, zebrou, vamos ser escravo agora. Você consegue imaginar o que há, ou quantas pessoas, em que situações elas estão olhando e comentando sobre a sua vida? É o cara que vai desistir de novo? É o cara que não vai acreditar na palavra de Deus? É o cara que não vai exercitar a sua fé? É o cara que vai chutar o balde de novo? É o cara que não vai aceitar ser disciplinado mesmo tendo que ser disciplinado? A tua vida, irmão, a minha vida é uma batalha todo dia. Todo dia, todo dia. Talvez diferente. Em situações diferentes. Alguns sucumbem em áreas que os outros não sucumbiriam, que dão conta. Mas vice-versa, cada um tem uma estrutura. Mas a gente está caminhando por um tempo, e se você crer, a palavra que Deus me deu domingo, essas cadeiras vão ser poucas para esse lugar. Mas não é porque Deus vai mandar somente, é porque nós vamos encarar batalhas todos os dias, e nós vamos lá fora buscar o perdido. Nós vamos discipular os que tem que ser discipulado, nós vamos consolidar quem tem que ser consolidado, nós vamos mudar em áreas que precisamos de mudança. Então olha para essa cadeira e fala, você não vai ficar vazia por muito tempo, e não vai. Quer você gosta ou não. Esse dia eu falei do meu discipulado de 12, falei, Deus vai trazer muita gente de volta. Vai voltar para a sua célula. Vai. Não, vai. Deus não terminou o tratamento ainda. Fala para o seu irmão, Deus não terminou o tratamento ainda. Mas não dá para mandar para outra? Até dá, mas vai mandar para a sua. Vai mandar para a minha. Ah, é? Cuidando dos outros? Pode, né? Amém, né? Ei, eu vou morrer, Jesus disse. Eu vou embora. Mas eu vou embora. E eu não vou sem propósito ou sem ter deixado um legado. Eu vou embora. E o que eu fiz, vocês vão fazer. Coisas maiores vocês farão. Porque vocês me representam aqui agora. Então haverá batalha. Vai haver batalha. Todo dia. Toda hora. Algumas já são mais fáceis de lidar. Algumas já são mais previsíveis. O diabo é tão astuto que às vezes ele usa tanta coisa previsível, a gente já sabe. Aí, chifrudo, hoje não, sai fora. Mas preste atenção. Vou passar para vocês os 5 pontos de novo. Um dia você descobre que o seu herói não é nenhum herói. E daí? Vai abandonar? Vai fugir? Um dia você descobre que a sua igreja não é perfeita. 2. Situações, mas é possível que nesse dia ou nessas situações Deus esteja despertando você para o seu chamado maduro. 3. Tuas experiências com Deus te respaldam para conquistas de novos territórios. 4. Deus vai usar você sendo você. 5. Você se torna ousado à medida que você avança para a batalha. Então, a pergunta que, meu Deus, que isso está sempre dentro de mim, é o que nos move? O que nos move? Se eu perguntar agora, não erga sua mão, mas eu tenho certeza que, se não na totalidade, quase,
Quem já falou um dia, quer saber, esse negócio aí, não sei se é tudo isso, esse negócio de igreja, eu vou ver com Deus. A gente já pensou sobre isso. Nós extrapolamos a nossa autossuficiência, a nossa autojustiça. Abrimos mão de batalhas que trariam conquistas. Aí Davi pega, tem som de coisa, hein? Tá brincando, né? Começa a rodear aquele troço lá. Quem viu como que é? Tem um videozinho na internet, como que é uma funda daquele tempo. Vocês viram isso? Como é que atira? Que doido, não é a da forquilinha. São dois negócios de couro, um negocinho que você põe a pedra, você arrodia, como diriam por aí, e de repente você larga uma ponta e segura a outra pedra, pum! Endereçou na testa do cara, o cara caiu, tonteou. Davi correu lá, pegou a espada do cara e já é Elvis. Você imagina o povo confiante no gigante, quando o seu gigante está no chão. Vambora, negada! Quer saber? Os covardes tornaram-se valentes e correram atrás dos caras. Os cansados recuperaram suas forças, correram atrás dos caras e acabaram com os caras. Alguém precisou fazer a primeira coisa. Fala para o seu irmão, talvez seja você. Alguém precisou dar um passo, talvez seja você. Alguém precisou acreditar além do natural, talvez seja você, talvez seja eu. Alguém precisou botar o pé no campo de batalha e falar, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Quem será? Quem será? Para quem que estamos pregando? Para quem que essa palavra ela passa aqui primeiro? Ela primeiro corta aqui para depois cortar aí. No que estamos acreditando? O que estamos enxergando? O natural eu vejo todo dia. Agora estava sentado ali, comecei a puxar. Fui lá no aplicativo do banco, botei agendamentos, que é que eu quando pego meus boletos já agendo tudo para pagar. Aí puxei recebimentos. O que eu tenho para receber, o que eu devo pagar. Falei, vou deixar para depois esse negócio aqui, deixa quieto, depois a gente vê. Ei, todo dia tem algo para desanimar você. Todo dia você levanta, e o diabo levanta primeiro que você. Sabe que acorda cedo? Ele já está acordado. Ele já fez como é que chama Jesus? O carreiro do seu lado. Está ali, já fez o carreiro. Imaginando, prospectando aonde você vai tropeçar. E, já era. Fala para o seu irmão, já era. Você consegue entender? Você acha que Deus errou em apresentar-se a você? Não, porque não foi você que se apresentou para Jesus, não foi você que amou Jesus, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E nos amando, Ele nos deu a oportunidade de recebê-lo, de reconhecê-lo como Senhor, de desejá-lo como Salvador. Eu aceitei Jesus. A gente usa essa expressão, mas Ele nos amou primeiro. E Ele só criou essa oportunidade para que nós respondêssemos ao seu chamado. Então a igreja não é o lugar da canequinha. Não é o lugar do medalha, 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 medalha. Deus é abençoador. A Bíblia diz no Salmo, não sei qual, 35, 37, 25, 35, 27, que diz, regozijai-vos, alegrai-vos, porque Deus tem prazer na prosperidade dos seus. Você acha que Deus não se preocupa conosco? Se Jesus fala assim, se Ele alimenta o pássaro que não planta, que não colhe, que não guarda em celeiro, se Ele pega e forma esse lírio, que nem Salomão em toda a sua glória ficou parecido com a beleza dele, você acha que Ele não vai sustentar você? Mas Deus precisa nos aparelhar emocional, mas principalmente espiritualmente. Por isso que Paulo diz, as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para desfazer sofismas, mentiras travestidas de verdade, que emplacam e cabem e ficam na nossa mente. E a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é lá em cima. Por isso que o crente tem que viver lá em cima. O crente que vive aqui embaixo com canequinha está de migalha. Esperando migalha.
Até o negócio concordou. Amém, amém, amém. Fique em pé em nome de Jesus. Falei que ia ser breve, não vou me alongar.